Virgínia Fonseca estava animada para a festa. Era mais uma de suas celebrações grandiosas, e cada detalhe estava sendo cuidadosamente planejado. Como uma influenciadora de sucesso, ela sabia como criar uma atmosfera que refletisse sua vida luxuosa e impecável. Sua casa estava adornada com flores frescas, as mesas cobertas com toalhas finas e a comida disposta de maneira a impressionar até os mais exigentes paladares. Tudo estava pronto para a noite de diversão, com convidados de alto poder aquisitivo e influência social. Apesar da pompa do evento, havia algo em Virgínia que permanecia simples, algo que ela valorizava acima do glamour: a lealdade das pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Uma dessas pessoas era Marta, sua diarista. Marta trabalhava com Virgínia há anos, ajudando-a a manter a casa organizada e oferecendo o suporte necessário para que ela pudesse focar no que realmente importava. Virgínia sabia que sem a ajuda de Marta, ela não teria conseguido manter a rotina tão controlada e eficiente. Por isso, decidiu convidar Marta para a festa, pedindo-lhe apenas para ajudar na organização e no serviço durante o evento, como ela fazia sempre. Marta, que nunca estava completamente à vontade em ambientes tão sofisticados, aceitou o convite com um sorriso tímido. Ela estava acostumada a servir, a trabalhar nos bastidores e nunca se importou com as atenções ou com os luxos que circulavam ao seu redor. Para ela, a felicidade estava na rotina simples e no trabalho que realizava com dedicação. A festa para Marta era apenas mais uma oportunidade para garantir que tudo corresse bem, sem grandes expectativas. Enquanto a noite avançava, Virgínia estava na sala de estar, conversando com os convidados e sorrindo, como sempre fazia. O ambiente estava repleto de pessoas influentes, celebridades e amigos da alta sociedade, todos parecendo estar em seu próprio mundo de riqueza e prestígio. A conversa fluía entre risos e elogios, e Virgínia se sentia no centro das atenções, exatamente onde adorava estar. Ela mal percebeu quando Marta começou a servir as bebidas e os pratos delicadamente, apenas cumprindo seu papel no evento. No entanto, enquanto Marta passava de um lado para o outro, atendendo aos convidados, um olhar frio de uma das convidadas de Virgínia chamou sua atenção. Catarina, uma mulher de aparência altiva e postura arrogante, observava Marta de forma desdenhosa, como se ela fosse invisível. Não era a primeira vez que Virgínia a via agir assim, mas não imaginava que aquilo se tornaria um problema. Catarina, com seu comportamento superficial, sempre se considerou superior a qualquer pessoa que não compartilhasse seu status social, e parecia ter um desprezo visível por aqueles que eram simples como Marta. A noite continuava sua marcha, mas uma tensão começava a se formar no ar, silenciosa e quase imperceptível. Enquanto todos se divertiam, algo dentro de Virgínia lhe dizia que algo estava errado. Ela não sabia ainda, mas aquela tensão seria a chave para uma mudança que ela jamais imaginou precisar fazer. A festa seguia com sua atmosfera de luxo e descontração, mas o desconforto que Virgínia sentia começou a crescer lentamente. Ela se distraiu por um momento, trocando algumas palavras com outros convidados e se afastando de Marta, que continuava a trabalhar discretamente entre os convidados. No entanto, foi então que ela notou algo estranho na atitude de Catarina, uma das convidadas mais ricas e deslumbrantes da noite. Catarina, que até então se comportava com sua habitual arrogância, começou a fazer comentários em voz alta, que claramente não eram direcionados a ninguém em específico, mas que atingiam diretamente Marta. A primeira observação de Catarina foi sutil, quase uma piada de mau gosto sobre a aparência simples da diarista. Ela comentou com um sorriso falso, mas sarcástico, que Marta parecia deslocada no meio de tanta elegância. Alguns convidados riram desconfortavelmente, mas ninguém se posicionou. Virgínia observou a cena de longe, mas não conseguiu reagir imediatamente, pois estava cercada de outros amigos e não queria criar uma situação embaraçosa. No entanto, a atitude de Catarina começou a ficar mais agressiva. Ela começou a fazer perguntas diretas e de maneira rude sobre o trabalho de Marta. "Você tem experiência suficiente para lidar com esse tipo de evento?", perguntou Catarina, em tom desdenhoso, enquanto olhava para Marta com uma expressão de desprezo. Marta, visivelmente desconfortável, tentou responder educadamente, mas a humilhação era clara. Ela não queria causar nenhum atrito, estava apenas cumprindo seu papel como sempre fizera. Mas Catarina não parou por aí. A mulher rica e arrogante começou a acomodar Marta de forma impessoal, pedindo que ela trouxesse mais bebidas e que arrumasse um prato de maneira específica. Cada ordem vinha acompanhada de uma crítica velada sobre a incapacidade de Marta de atender à altura do que ela considerava um evento de classe. Enquanto Catarina mandava Marta de um lado para o outro, a mulher fazia questão de comentar em voz alta para os outros convidados sobre como os serviços estavam abaixo do esperado para uma festa desse porte. Virgínia sentiu uma tensão crescente em seu peito. Ela queria ignorar, queria acreditar que Catarina estava
estava apenas brincando, mas à medida que as palavras cruelmente lançadas se acumulavam, ela não pôde mais ficar em silêncio. A humilhação de Marta estava ficando insuportável, e Virginia sabia que não podia permitir aquilo. Ela olhou para Marta, que estava com as mãos tremendo enquanto servia uma nova rodada de drinks. Seus olhos estavam baixos, e Virginia podia ver o quanto ela estava desconfortável. Foi nesse momento que a decisão se formou em sua mente. Não importava o quão rica e poderosa Catarina fosse, ninguém tinha o direito de tratar alguém daquela maneira. Virginia não podia mais se esconder atrás do medo de causar uma cena ou parecer indelicada. Ela sabia que a única atitude que faria sentido era enfrentar aquela situação diretamente e com isso mostrar que em sua casa, o respeito prevaleceria acima de qualquer classe social. Com o coração acelerado e a raiva crescendo, Virginia se levantou de onde estava e foi em direção a Catarina. Ela não sabia exatamente o que diria, mas estava determinada a fazer o que fosse necessário para defender Marta e garantir que ninguém mais fosse alvo de humilhação sob seu teto. Virginia se aproximou de Catarina com o coração batendo forte no peito. Ela sentia uma mistura de indignação e vergonha por não ter agido antes, mas sabia que era aquele o momento de interromper a humilhação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Cada palavra de Catarina parecia mais cruel que a anterior, e as piadas sobre Marta não tinham mais graça. O olhar de Marta, envergonhado e desconfortável, fez Virginia tomar uma decisão clara. Não permitiria que sua amiga fosse tratada daquela forma, não enquanto estivesse sob o seu teto. Ela respirou fundo e com uma postura firme se aproximou de Catarina, que estava conversando com outro grupo de convidados. Virginia se posicionou ao lado da mulher rica, chamando sua atenção com um simples Catarina, preciso falar com você. A frase foi suficiente para silenciar a conversa ao redor e atrair olhares curiosos de alguns dos outros presentes. Catarina olhou para Virginia com um sorriso no rosto, mas a expressão da anfitriã era séria e decidida. Eu não posso deixar passar o que está acontecendo aqui, Virginia disse, com uma voz calma, mas firme. A forma como você tem tratado a Marta não é aceitável. Ela está aqui para ajudar, não para ser humilhada. Ninguém em minha casa será tratado dessa forma. Catarina franziu o senho, surpresa pela postura de Virginia. Ela tentou sorrir, tentando desviar a conversa, dizendo que estava apenas brincando, mas a expressão de Virginia não mudava. A anfitriã não estava mais disposta a tolerar a arrogância e o desprezo de Catarina. Não é brincadeira, Virginia continuou, olhando Catarina diretamente nos olhos. O que você está fazendo não é engraçado. Está sendo cruel e desrespeitosa. Marta é uma pessoa, não um objeto para ser tratado como se fosse inferior a você. Não há espaço para esse tipo de atitude em minha casa. Os convidados ao redor começaram a se mover discretamente, alguns tentando não se envolver diretamente na conversa, mas claramente sentindo o peso da situação. Virginia sentia o olhar de cada um, mas não se importava. O que importava era que Marta fosse defendida e respeitada, como qualquer ser humano merece ser. Catarina, já visivelmente desconcertada, tentou dar uma resposta mais sarcástica, mas Virginia a interrompeu com uma decisão implacável. Você pode ir embora agora, Catarina. Não tolero esse tipo de comportamento em minha casa, e não vou permitir que ninguém mais seja tratado dessa forma. Marta está aqui para ser respeitada, como qualquer outra pessoa. A sala ficou em silêncio por um momento, e o choque tomou conta dos convidados, muitos dos quais nunca haviam presenciado algo assim em um evento tão refinado. Catarina, com o rosto vermelho de raiva, tentou protestar, mas Virginia não estava disposta a voltar atrás. Ela olhou para os outros convidados e, com uma voz firme, disse: eu espero que todos aqui aprendam uma lição hoje. O respeito é a base de tudo, e se alguém tiver problema com isso, saiba que a porta está sempre aberta. Com isso, Virginia se virou para Marta, que ainda estava de pé, observando a cena com uma expressão de surpresa e gratidão. Virginia se aproximou dela, a puxou para mais perto e disse, com suavidade: vamos lá, Marta. Você não precisa passar por isso. Eu estou com você. Marta, agora mais calma, olhou para Virginia com os olhos marejados. O desconforto da situação foi substituído por um alívio imenso. Ela não estava mais sozinha. Ela sabia que Virginia a defenderia, não importa o que acontecesse. E ali, naquele momento, o respeito e a amizade se tornaram ainda mais profundos. A tensão na festa era palpável, e os murmúrios começaram a crescer conforme os convidados reagiam à cena que acabará de se desenrolar. O confronto entre Virginia e Catarina não havia passado despercebido, e agora, todos estavam cientes do que acontecerá. Virginia não apenas defendeu Marta, mas também fez uma escolha ousada ao mostrar que não toleraria comportamento arrogante e desrespeitoso, mesmo em seu próprio evento. O silêncio que se seguiu ao confronto foi intenso. Catarina, com o rosto vermelho de vergonha e raiva, estava visivelmente abalada, mas ainda tentava manter sua postura altiva. Ela olhou para Virginia
Virgínia com uma expressão de desdém, tentando falar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela deu um suspiro irritado e, sem mais uma palavra, se afastou do grupo e saiu pela porta principal, deixando para trás um rastro de desconforto. Para ela, aquele incidente era apenas um pequeno obstáculo, mas para os outros, era uma demonstração clara de como as relações de poder e respeito realmente funcionavam. Virgínia, no entanto, não se importava com a saída de Catarina. O que mais importava era o olhar de Marta, que parecia confusa e tocada pela intervenção. Marta, que sempre foi discreta e evitava se expor, não sabia como reagir a tudo aquilo. Ela sabia que Virgínia a respeitava, mas aquele gesto de defesa a emocionava profundamente. Ela, que sempre se sentiu pequena nas grandes festas e entre os ricos e poderosos, agora se sentia vista, importante, como uma pessoa digna de respeito. Virgínia, ao perceber a reação de Marta, se aproximou dela com um sorriso suave e um olhar de empatia. Ela pegou as mãos de Marta nas suas, um gesto simples, mas que transmitia toda a consideração e carinho que ela sentia por ela. "Você está bem, Marta?", perguntou com suavidade. Marta, com os olhos um pouco marejados, respondeu apenas com um aceno de cabeça. "Sim, eu nunca pensei que alguém me defenderia assim", disse ela, a voz embargada. "Mas você fez isso por mim." Virgínia sorriu, sentindo um calor no peito. "Porque você merece, Marta, e não só porque você trabalha para mim. Você merece respeito como qualquer outra pessoa, e nunca vou deixar que ninguém te trate de forma diferente." Enquanto as palavras de Virgínia ecoavam no ar, os outros convidados começaram a se movimentar mais livremente pela sala. A festa, que até então parecia seguir sua rota de elegância superficial, agora estava marcada por uma nova atmosfera. As pessoas que antes estavam em seus próprios círculos começaram a se aproximar de Virgínia e de Marta, oferecendo sorrisos de cumplicidade e até palavras de apoio. Alguns dos convidados que inicialmente estavam desconfortáveis com a situação, agora estavam refletindo sobre o que haviam presenciado. Para muitos, o gesto de Virgínia se tornou uma lição sobre dignidade e respeito, e a atitude de Catarina foi desmascarada como a de uma pessoa pequena e insegura, disfarçada de arrogância. Virgínia, agora mais tranquila, observava os rostos ao redor. Não eram apenas os convidados de sempre, pessoas com quem ela compartilhava sua vida social, mas também aqueles que, de uma maneira ou outra, se sentiram tocados pela sua atitude. Ela sabia que as coisas nunca seriam as mesmas após aquele evento, mas também entendia que esse momento precisava ser vivido. "Vamos continuar a festa, mas com um espírito diferente agora", Virgínia disse, olhando para Marta, com mais respeito e mais alegria verdadeira. Marta sorriu e juntas caminharam para onde os outros estavam. A festa, que antes era apenas uma exibição de luxo e status, agora carregava consigo uma nova energia, uma energia de igualdade, de empatia e principalmente de respeito. O silêncio da festa foi lentamente substituído por um clima mais leve e acolhedor. Os convidados, que antes estavam agitados e divididos em seus pequenos círculos de interesse, começaram a se misturar de maneira mais genuína, conversando entre si com um novo senso de respeito. A interrupção de Virgínia, com sua firme postura e coragem em defender Marta, não apenas reconfigurou o rumo da noite, mas também provocou uma mudança significativa na percepção de todos presentes. Enquanto a música continuava a tocar e as luzes brilhavam sobre a mesa de sobremesas, os olhares dos convidados começaram a refletir um misto de respeito e curiosidade. Alguns, inicialmente desconfortáveis, agora pareciam admirar a atitude de Virgínia. A ousadia dela em confrontar uma convidada tão influente como Catarina não passou despercebida, e muitos sentiram que ela havia colocado em questão um sistema de privilégios invisíveis, um sistema que muitas vezes marginaliza aqueles considerados inferiores. Catarina, por sua vez, havia se retirado, mas sua saída não foi silenciosa. Ao sair, ela ainda lançou um olhar fulminante em direção a Virgínia, mas a anfitriã não se abalou. Para ela, o respeito pela dignidade de Marta sempre foi mais importante que qualquer amizade ou status social. E ao afastar Catarina, Virgínia se sentiu leve, como se tivesse cumprido algo importante, algo que ia além de uma simples situação de festa. Nos dias seguintes, a repercussão da atitude de Virgínia começou a ganhar forma. As redes sociais foram inundadas com menções ao evento. As pessoas comentavam sobre a coragem de Virgínia em defender sua amiga Marta, e muitos expressaram surpresa ao ver que no mundo das celebridades e influenciadores, ainda era possível lutar contra a arrogância e o desprezo social. A história foi contada em blogs, posts e vídeos, e Virgínia, embora cautelosa quanto à exposição, sentiu que o impacto havia sido positivo. No entanto, o verdadeiro impacto não foi nas redes, mas no próprio vínculo entre Virgínia e Marta. Elas, que já compartilhavam uma relação de respeito mútuo, agora estavam mais unidas do que nunca. Virgínia sabia que aquilo tinha sido mais do que um simples
simples episódio de defesa pública. Tinha sido uma afirmação do que realmente importava para ela. Marta não era apenas uma funcionária. Ela era uma amiga, uma pessoa digna de respeito, e Virginia estava disposta a garantir que isso fosse sempre evidente. Virginia, agora com mais clareza sobre seu papel de influenciadora, passou a refletir sobre o poder que tinha para gerar mudança. Ela sabia que, com sua visibilidade, podia contribuir para transformar pequenas atitudes em algo maior, algo que fosse refletido nas atitudes diárias das pessoas. Aquela noite em que ela tomou uma atitude para defender a dignidade de Marta, se tornou uma espécie de marco em sua vida, uma lembrança de que nem sempre o glamour e o prestígio valem mais do que a integridade e o respeito. E Marta, por sua vez, sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Não só porque foi defendida publicamente, mas porque, pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente vista. A partir daquele dia, ela sabia que poderia ser respeitada, que não deveria jamais se sentir inferior ou invisível, não importa o ambiente em que estivesse. Ao lado de Virginia, ela sentia-se segura, e aquele vínculo era mais forte do que qualquer preconceito ou discriminação que pudessem surgir. Enquanto a vida de ambas seguia, algo novo havia se instaurado nas suas rotinas. Uma nova amizade, um novo sentido de justiça e, acima de tudo, um profundo respeito pelo próximo.